Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Pode adorar, pode glorificar, pode magnificar o nome do nosso Deus. Bendito é o nosso Deus para todos sempre. Que alegria, que privilégio nosso estarmos na casa do Senhor, um dia especial como esse, para juntos nós adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Por gentileza, querem estar assentados, por favor. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por este privilégio que Deus concede a mim, de poder estar aqui com vocês, na Assembleia de Deus em Sananduva, e poder rever meu amigo, pastor Eliel, também a sua família, juntamente com a sua esposa, irmã Andréia, as suas meninas. Quero agradecer a Deus por ter feito esse convite a mim para poder estar com vocês, e aprove ao Senhor que deu certo. Ele quis que estivesse aqui com vocês. Meu muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela forma honrosa, como sempre se portou para com a minha pessoa. Deus abençoe vocês, prospere esse trabalho, dê sempre direção, sabedoria, inteligência para conduzir o rebanho do Senhor aqui nesta cidade. Quero cumprimentar também os obreiros, pastor Joel. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, todos os obreiros, de uma forma muito especial. Também cumprimentar aqui presbítero irmão Miqueias, que esteve já conosco lá na vacaria, ministrando a palavra de Deus, irmã Indianara cantando. Deus abençoe vocês, essa família, essa criança abençoada por Deus. Nós nos sentimos alegres, irmãos, em poder estar na casa do Senhor e poder juntos cultuarmos a esse Deus que faz milagres. Eu quero também externar aqui minha gratidão a Deus, meu reconhecimento pelo pastor Hermindo Benedetti. Deus abençoe o senhor, irmã Isalina, Deus abençoe esse casal emérito que muito já serviu a Deus aqui nesta cidade e também, por que não dizer, no nosso grande estado do Rio Grande do Sul, que a gente muito ouvia falar do pastor Benedetti há muitos anos atrás, como eu mencionei ontem ali na charrua, e para mim constitui-se uma honra poder estar aqui com vocês. É verdade, os anos se passaram, mas eu ainda estou tendo este privilégio de vê-lo em vida, conhecê-lo pessoalmente, como outros servos de Deus que já passaram por aqui e estão deixando o seu trabalho, o seu legado. E nós, nesta noite, temos a boa responsabilidade de trazer aqui a vocês uma palavra do céu. E eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias, por favor, no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Aqueles que podem agora sim, por favor, estejam em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quero ler com vocês esse texto do versículo 42 até o versículo de 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 42 a 47. Nos diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Muito obrigado, querem estar assentados, por favor. Ontem à noite
eu ministrei uma palavra de Deus, baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 10. E ali exploramos sobre o perfil da igreja que Jesus vai arrebatar. O perfil da igreja que deve ser de acordo com as Escrituras. Aqueles que fazem parte da igreja precisam entender que há um perfil registrado nas Escrituras Sagradas para todos nós que anelamos o céu, para todos nós que um dia queremos habitar com Deus. Há um perfil, há características muito claras na palavra de Deus para todos nós que queremos ser crentes, porque nós não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então nós temos que viver, obviamente, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus nos ensina, do jeito que Deus nos revela em sua palavra. E hoje, com base em Atos 2, 42 até o versículo 47, eu quero falar sobre as marcas da salvação, para nós entendermos o que temos de tão precioso dentro desta grandiosa salvação que nós não podemos desperdiçar. Nós devemos, como crentes, como filhos de Deus, andarmos nesse caminho de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com a doutrina de Deus, a doutrina que vem do coração de Deus. E aqui nós temos algumas marcas, porém antes nós temos que pensar um pouquinho sobre este livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque ele permeia todos os 28 capítulos, onde nós podemos ver uma ação poderosa dele em todos os contextos em que foram registrados então estes capítulos e estes versículos que estão diante de nós. O capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que este livro escrito pelo Dr. Lucas, ele mostra para nós aquele contexto antes da ascensão de Jesus, dos mandamentos que o Senhor Jesus ele deu por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. E depois de ter dado os mandamentos aos apóstolos, a Bíblia diz então que ele foi elevado às alturas. E a Bíblia diz que ele apareceu, e isto nos dá a Bíblia, a prova incontestável que ele esteve com eles durante 40 dias, falando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E aí a Bíblia diz que ele trouxe uma determinação sobre os apóstolos que ele escolheu. Ele disse: vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês fiquem aqui, porque vocês precisam esperar a promessa a qual de mim vocês ouviram. Porque João, na verdade, batizou o povo com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo não muito depois desses dias, dos 40 dias que ele apareceu aos seus discípulos. Então, eles todos reunidos naquele lugar, perguntaram para ele sobre o tempo, se ele restauraria o reino a Israel. E Jesus, ele disse: não compete a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas no 8 ele determina que a missão da igreja e o caminhar da igreja deve ser debaixo da autoridade, debaixo do poder
do Espírito Santo de Deus, quando ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ditas estas palavras, foi Jesus então elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. E o versículo 10 é lindo: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá, do modo como vocês estão vendo ele subir. Então nós temos esta informação de que Jesus foi assunto aos céus. Ele foi, mas a Bíblia diz que ele vai voltar, e ele vai voltar para levar a sua igreja. E a Bíblia diz então, a partir do versículo de número 12, que estes discípulos voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que tinha ali uma distância tanto como que uma jornada de um sábado, aproximadamente 1 quilômetro. E a Bíblia diz no versículo 13, que quando eles entraram, subiram para o cenáculo. Aqui está um pouco do contexto da igreja primitiva, sobre ela que foi cantado aqui. Foi cantado que nós desejamos que o Senhor renove-nos, que o Senhor venha trazer uma renovação espiritual sobre a nossa vida, porque nós sabemos como a igreja nasceu, como é que a igreja cresceu, baixo maltratos, baixo perseguições, mas a igreja está aqui, foi cantado, a igreja está viva, a igreja está aqui celebrando a esse Deus que tem cuidado de nós até o dia de hoje. A igreja primitiva, ela demonstrava características de suma importância, e deve refletir estas características na nossa vida cristã, nós que almejamos o céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles chegaram no cenáculo, eles se reuniram ali. Ali estava Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. O versículo 14 mostra como é que eles estavam naquele lugar. Diz a Bíblia que todos estes perseveravam, unânimes em oração com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A característica da igreja primitiva era essa: era uma igreja que se reunia para orar, era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava a presença de Deus. Quando nós cantamos e queremos nos identificar com esta igreja de Atos dos Apóstolos, nós precisamos fazer como esta igreja fazia. Nós precisamos nos reunir mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar mais, nós precisamos crer mais nas promessas de Deus. Por quê? Porque eles estavam orando, obviamente pela descida do Espírito Santo que Jesus havia prometido para eles. Então eu aprendo com a palavra de Deus o seguinte: mesmo que eu sei que há uma promessa de Deus garantida por Ele em sua palavra, eu devo orar, eu devo pedir, eu devo clamar, eu devo esperar, porque daqui a pouquinho ela vai recair sobre a minha vida, ela vai recair sobre nós, porque as promessas de Deus são infalíveis, e os planos de Deus não podem ser frustrados sobre a minha vida e nem a tua. Então as promessas que estão na palavra de Deus sobre o seu povo, elas devem ser invocadas na oração, elas devem ser pedidas na oração. E se nós queremos nos identificar realmente com esta igreja, nós precisamos ficar mais parecidos com ela. A Bíblia diz no versículo 15, que aparece então a partir desse texto aqui, a escolha do Matias, porque o número do colegiado apostólico está incompleto, e o apóstolo Pedro, ele se lembra que alguém precisa ocupar o lugar de Judas, que foi aquele que traiu Jesus. Então a Bíblia diz que a sorte, mas a oração
recaiu, obviamente, sobre o Matias, porque a igreja estava orando, a igreja estava pedindo direção de Deus para saber quem ocuparia aquele lugar, o lugar de Judas, o traidor. O versículo 26 de Atos 1 nos diz que foram lançados sortes ali, vindo a sorte recair sobre o Matias. Mas antes disso, nós encontramos a Bíblia mostrando para nós os apóstolos orando. O versículo 24 diz: eles orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido, porque tinha José e tinha o Matias. A escolha veio sobre o Matias. E é lindo aqui também, porque eu aprendo uma outra coisa, que a oração revela também a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre as escolhas para dentro do reino de Deus. Então isso nos ensina também que nós não devemos sair por aí fazendo as coisas sem a oração. Nós não devemos tomar atitudes sem orar a Deus. Por quê? Porque Ele tem direção para o seu povo. E eu estou crendo que na noite deste dia, Deus tem uma palavra direcionada para o nosso coração, que pode mudar tudo aquilo, que pode ser que você esteja planejando, mas você buscando em Deus, Ele vai mostrar o caminho perfeito. Por quê? Porque a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Eu preciso perguntar: quantos que aqui estão querem viver esta vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita? Porque quando o crente ele pode dizer que coisa boa é isso, é porque ele está desfrutando da boa vontade de Deus. Quando ele diz que agradável que é, que bom que é, como é agradável estar nesse ambiente, como é agradável estar nesse contexto, é a boa, agradável vontade de Deus. E quando nós falamos o nosso Deus é perfeito, está dentro da sua perfeita vontade que Ele estabelece sobre a nossa vida. Então nós temos motivos sobejos na noite deste dia. É verdade que muitos entram aqui com muitas razões, com muitos motivos, e um deles é pedir alguma coisa a Deus, mas eu estou certo que nós estamos aqui também com motivos sobrando para louvar e bendizer ao nosso Deus que tem nos sustentado, que tem cuidado de nós, que tem conduzido os nossos passos aos pastos verdejantes da sua palavra. Estamos vivos, estamos salvos e estamos aguardando a volta de Jesus, porque daqui a pouquinho Ele vai voltar e nós estamos trilhando o seu caminho, estamos vivendo pela sua palavra. Aqueles apóstolos, aqueles homens, aquelas mulheres, eles estavam orando. A Bíblia diz em Atos 2 que aconteceu então a descida do Espírito Santo. Ele veio e veio para ficar. Eu não preciso vê-lo, eu não preciso senti-lo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Então diz a Bíblia que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam, assim como vocês, assentados. Vejam que o Espírito Santo, ele veio naquele momento em que todos estavam assentados, todos no mesmo lugar. Agora me chama a atenção que todos no mesmo lugar, eles tinham reverência, eles tinham temor na presença de Deus, e eles invocaram aquilo ali, eles oraram, eles pediram a Deus, e agora eles estão desfrutando desse acontecimento, desta profecia, desta promessa. E apareceram, diz a Bíblia, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
passagem por demais profunda, extraordinária, linda, de um cumprimento da promessa de Deus por intermédio do Joel, cumprimento da palavra de Deus por intermédio de João Batista, cumprimento da palavra de Deus por intermédio de Jesus, o nosso Salvador. A Bíblia diz que estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindos de todas as partes debaixo do céu, no versículo 5 de Atos 2. A partir do versículo de número 8, nós vemos ali pelo menos 16 nações reunidas, que ouviam este falar de novas línguas. No versículo 13, a Bíblia diz que haviam pessoas que estavam zombando, e estavam dizendo que aqueles crentes ali, que estavam cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, estavam embriagados. Só que não, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no versículo 14, que o apóstolo Pedro, ele se levanta então com os 11, e erguendo a voz advertiu aquele povo, com esses seguintes termos: varões judeus e os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E agora o apóstolo Pedro começa um desdobramento, fazendo referência sobre o profeta Joel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 16, quando ele diz: não, o que vocês estão vendo não são pessoas embriagadas, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Um resumo: o Espírito Santo de Deus para toda a família. E aqui está a família da fé, que vive debaixo da ação e os governos do Espírito Santo. E isso é muito bom, isso é importante para nós como igreja, que queremos viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Mas para nós, quando falamos que desejamos uma igreja como a igreja primitiva, nós precisamos pegar então o exemplo desta igreja. O apóstolo Pedro então, fazendo aquele desdobramento, mostrando para aquelas pessoas que o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa de Deus, da promessa de João Batista, da promessa de Cristo, e que agora todos aqueles que tivessem uma vida de arrependimento, de confissão dos seus pecados, poderiam receber também o batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz no versículo 37 de Atos 2, ouvindo eles, aquele povo estava escutando Pedro falar, a Bíblia diz que compungiu-lhes o coração, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós vamos fazer? Porque o pecador não sabe o que fazer, ele precisa da direção de Deus, ele precisa da palavra de Deus, ele precisa desta direção, dessa orientação da palavra, para que ele tome a iniciativa correta. Respondeu então o apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, diz a Bíblia. Com muitas outras palavras, diz o texto, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de
quase 3.000 pessoas. Um sermão que alcança o coração de quase 3.000 pessoas arrependidas aos pés do Senhor. Agora aparecem as marcas desta salvação. A partir do versículo 42, nós conseguimos então encontrar as marcas que estavam nítidas na vida daqueles homens, daquelas mulheres, que passou na verdade de 3.000 almas com os 120 do cenáculo, passou de 3.000 crentes. Agora a palavra de Deus nos orienta como é que eles viviam. O versículo 42 nos mostra a primeira característica desta igreja, que é uma prova da salvação, é uma marca da salvação. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se nós quisermos ser uma igreja como a igreja primitiva, nós precisamos perseverar na palavra. Nós precisamos viver pela palavra. A igreja precisa amar a palavra. A igreja precisa meditar mais na palavra. Por que meditar mais na palavra? Quando meditamos mais, erramos menos. Quando lemos mais, conhecemos mais sobre Deus. Há quem diga que aquele que se aproxima da palavra de Deus fica mais próximo do Senhor. Há quem diga que aqueles que se afastam das Escrituras vão se afastando de Deus. E eu almejo, eu tenho prazer em estar com a palavra de Deus. Nós como crentes, se queremos ser parecidos com a igreja primitiva, nós precisamos perseverar na doutrina. Um dos maiores cursos de doutrina bíblica é a escola bíblica dominical. Uma das maiores, ou seja, o maior curso de doutrina exposto a nível mundial, porque a escola bíblica dominical, ela é a maior escola bíblica de ensino por excelência do mundo. Eu fico pensando como pode ter pessoas que dizem servir a Deus, não amar a escola, não amar o ensino da palavra de Deus. Preciso dizer que quem não gosta de ensino, não gosta do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é mestre, ele é professor. O apóstolo Paulo diz isso, que ele é professor, que ele nos ensina, que ele tem condições de ir nas profundezas de Deus, prescruta as profundezas de Deus e traz as coisas reveladas ao nosso coração que nós de ordem natural não compreenderíamos. Então eu fico pensando, se nós quisermos ser como a igreja primitiva, nós precisamos trazer esta marca da salvação, a marca da perseverança na doutrina. Custe o que custar, fique na palavra. Venha o vendaval que vier, fique na palavra. Venha a luta que vier, fique na palavra. Aleluia, aleluia. Venha o embate que vier, mas permaneça na palavra. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento de Jesus. Nós precisamos permanecer nos ensinamentos de Jesus. Em segundo lugar, uma segunda marca da salvação, eles perseveravam na comunhão. Estamos vivendo dias, é verdade, está difícil, mas também está difícil em alguns lugares nós contemplarmos a comunhão entre os irmãos. Nós precisamos ter mais comunhão, nós precisamos nos aproximar mais, nós precisamos abraçar mais, nós precisamos verbalizar coisas importantes na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos desejar a comunhão uns com os outros, estar pertinho, não ficar correndo do irmão, não ficar fugindo do irmão, não querer dar a paz do Senhor. Quebra o protocolo, rompa barreiras, aprenda a romper. Quando nós rompemos, nós recebemos a bênção de Deus. Nós precisamos aprender a perseverar na comunhão. Terceira característica, eles perseveravam no partir do pão.
Aqui nós temos um momento do partir do pão, depois nós temos outro no versículo 46. Então nós temos um momento do partir do pão em refeição na casa de um irmão, na casa de uma família, mas nós temos também o partir do pão, que é a ceia. Quantas pessoas deixando o culto de ceia por qualquer outro motivo. Nós temos que entender que o culto da ceia é o culto mais importante da igreja do Senhor, e obviamente é ensinado isso pela liderança da igreja. Mas a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão. O dia do culto da ceia, a igreja precisa estar reunida, porque quando ela se reúne para participar dos elementos do pão e do cálice, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinou, que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Você já parou para pensar? Observa, quando você participar na próxima vez da ceia do Senhor, que quando você toma de posse o pão e você coloca na sua boca, há um silêncio na igreja. Aquele silêncio está mostrando para nós uma mensagem. Que mensagem é essa? Que se culmina quando eu coloco então o cálice na minha boca. Há mais uma vez um silêncio. Nesse silêncio então vem uma mensagem da parte de Deus para todos nós, até que Ele venha. Este silêncio está dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Você pode glorificar e exaltar a esse Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eles perseveravam nas orações. Quarta característica da igreja primitiva: eu quero ser crente, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Primeiro, eu preciso perseverar na doutrina dos apóstolos. Segundo, eu preciso perseverar na comunhão. Terceiro, eu preciso perseverar no partir do pão. Quarto, eu preciso perseverar na oração. Pastor, está difícil, não importa, ora. Porque orar, se você parar para pensar um pouquinho, está ficando como escrever orar de trás para frente. Orar está ficando como escrever orar de trás para frente, porque escrever orar de trás para frente é raro. Orar está ficando raro. Mas eu quero louvar a Deus, porque aqueles que sentem-se parecidos com a igreja primitiva, eles têm prazer em falar com Deus, eles têm prazer em orar a Deus, porque todo aquele que ora, ele sabe que sujeita céu e terra a seu favor na hora de Deus. Quem ora tem resposta do céu. Se você está clamando, fica tranquilo, tranquila, porque a resposta de Deus vai chegar para a tua vida. A resposta de Deus, ela vai chegar para a tua vida. São características marcantes dentro da salvação. Imagina o que é um crente sem Bíblia. Irmãos, o céu é lugar para quem ama a Bíblia. O céu não é lugar para gente que não ama a Bíblia. O céu é lugar para quem ama a oração. O céu é um lugar para quem ama a comunhão. O céu é um lugar para quem ama a ceia do Senhor, porque ali mostra a comunhão, ali mostra o temor, ali mostra a reverência, ali mostra o respeito, ali mostra o amor para com Deus, ali mostra a paz para com Deus, com Ele mesmo e com o seu semelhante. Porque coisa terrível é participar, como eu sei de alguns lugares que tem, de pessoas participarem da ceia do Senhor em guerra com o seu irmão. Tocar no pão, tocar no cálice, odiando o seu irmão. Não tem problema em ingerir o pão, não tem problema em ingerir o cálice, desde que ele não olhe para mim, desde que ele não me dê a mão, desde que ele não me cumprimente. Ele indo pelo outro lado do corredor, está tudo certo, deixa eu participar aqui, está tudo errado. Se nós queremos ser a igreja arrebatada,
Nós temos que viver estas características aqui. Nós precisamos ter estas marcas da salvação. Pastor, eu não tenho, o que eu faço? Você precisa correr em direção a elas urgentemente, porque o tempo está se findando. O versículo de número 43 nos diz a Bíblia, uma quinta marca da salvação: em cada alma havia temor, e por eles terem temor, haviam prodígios e sinais, que eram feitos por intermédio dos apóstolos, milagres. Mas nós temos que aprender muito com os anjos, porque o ambiente do culto relacionado aos anjos é um ambiente de reverência, é um ambiente de respeito. Nós temos que aprender muito com eles. Entendam a minha linguagem. Enquanto nós no santuário, na casa de Deus, entramos correndo, tropeçando em coisas, os anjos, eles entram nas pontas dos pés, porque eles sabem na presença de quem eles se encontram. Mas nós não temos dificuldades de romper a reverência. Nós nos tornamos irreverentes. Estamos orando, alguém chega e mexe. Nós estamos falando com Deus, alguém vem e interrompe. Lá no tabernáculo, o candelabro ele tinha que ficar aceso continuamente. E uma das razões era para que o servo de Deus não tropeçasse nas coisas sagradas. Então nós temos que aprender que o ambiente do culto é um ambiente extremamente consagrado a Ele. É um ambiente sagrado. Nós queremos ser como a igreja primitiva. Em cada alma precisa haver temor. Nós estamos num ambiente onde o Espírito Santo, que é santo, que é Deus, está nesse ambiente aqui. E coisas extraordinárias Ele tem a realizar entre nós. Mas é preciso encontrar no ambiente de culto um ambiente de temor, de reverência a Deus. O que eu sou aqui, eu sou lá fora, eu sou em casa, eu sou com a luz acesa, eu sou com a luz apagada. Eu preciso entender, há uma auto-presença de Deus mesmo que eu não veja, mas eu tenho que ter esta reverência, eu tenho que ter este temor. Então, na noite deste dia, nós estamos nesse santuário tão bonito, tão belo, mas a presença do Espírito Santo está aqui. Nós precisamos aprender a ser mais reverentes. Isto é uma marca da salvação. Quando o Espírito Santo de Deus encontrar isso em nós, vocês podem ter a certeza que a Bíblia diz que os prodígios e os sinais, eles vão aparecer. Eles vão aparecer. Nós cremos, mas a ausência deles está nítida nos dias em que nós vivemos. Eles vão começar a aparecer quando nós perseverarmos nestas 4 primeiras coisas. Quando nós demonstrarmos ao Espírito Santo temor diante de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas vão começar a acontecer no meio em que a gente está. No versículo 44 diz uma sexta característica, uma sexta marca: todos os que creram estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Sabe o que me encanta nesse versículo? É a unidade da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha a unidade, ela não tinha dificuldade de unir. E vocês sabem que a unidade é um dom do Espírito Santo. Isso falou o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. A unidade é um dom dado pelo Espírito Santo. Mas para mim manter esta unidade, a Bíblia diz que eu devo fazer esforço. Eu preciso fazer esforço. Eu quero estar unido com esse povo, eu preciso fazer esforço. Há muita gente que, devido ao cansaço espiritual, à fraqueza espiritual, às quedas espirituais, elas já não querem mais estar nesse ambiente. Tem muita gente que não quer estar aqui. Tem algumas pessoas que chegam aqui porque os pais trazem. Os filhos de alguns crentes, parece que eles são trazidos na marra para a casa de Deus. Nós temos que entender, há um desejo do coração de Deus de ver nós juntos, de ver nós unidos.
Fraco lá fora é um perigo. Estando fraco no ambiente da palavra e da oração e do Espírito Santo, pode mudar tudo. Você pode ter chegado fraco aqui, mas Ele pode fortalecer a tua vida, fortalecer a tua casa, fortalecer a tua família. Ele pode te dar vigor, mas você está na casa do Senhor. A Bíblia diz que todos eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Que visão linda é essa? Que visão linda do reino de Deus, dessa unidade cristã na igreja primitiva. Uma outra característica, uma outra marca da salvação. O versículo 45: eles vendiam as suas propriedades e bens, eles distribuíam o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Uma marca poderosa da salvação é estender a mão ao que tem necessidade. Nós temos tantas coisas, sim ou não? Sim ou não? Deus tem nos dado tantas coisas, sim ou não? Nós dividimos com quem precisa. Vamos ser sinceros, gente, nós estamos fazendo isso. Mas nós oramos, nós queremos os prodígios, nós queremos os milagres, nós queremos os sinais, nós queremos renovação, nós queremos tudo dos céus. E é muito bom anelar isso. É bíblico nós anelarmos estas coisas. Mas e a nossa parte, nós estamos fazendo? A igreja primitiva, ela não tinha dificuldade de distribuir os seus bens e ajudar quem tinha necessidade. Eu preciso dizer uma coisa. Eu estive por 3 anos no país do Peru, como mencionou pastor Eliel. E lá nós trabalhávamos numa escola, num instituto bíblico chamado La Joya, onde nós treinamos, preparamos obreiros para a obra do Senhor. Era para ser 2 anos, ficamos 3, a pedido dos presidentes. Por que presidentes? Porque enviado por Carazinho, tínhamos uma parceria com Jundiaí, São Paulo. Então, a Assembleia de Deus em Jundiaí, muito grande, ela montou a estrutura no campo missionário. E lá está um instituto bíblico. E fomos enviados, eu e minha esposa, para atendermos aquela escola. E ali, como diretor e professor, treinamos os alunos peruanos durante aqueles 3 anos. Eles vinham para a escola e ficavam internos durante 7 meses, onde estudavam a Bíblia, de manhã e de tarde. À noite, os cultos nos setores, porque a igreja também está lá. Das 21 províncias, já em aproximadamente 18 províncias, a missão ela está avançando. Nós treinávamos os jovens que os pastores de todas as partes do Peru enviavam então aqueles alunos para a escola, para serem treinados, para serem ensinados. E ali nós fazíamos um treinamento com eles. Durante aqueles 7 meses, nós formávamos os grupos com eles, muito tímidos, muito envergonhados, não gostavam de sair nas casas e bater nas portas e falar de Jesus para o seu próprio povo. Nós precisávamos romper essas barreiras, nós precisávamos ensinar a palavra de Deus de acordo com os ensinamentos de Deus, para que eles ganhassem os próprios peruanos para Jesus. Então nós ensinávamos eles a doutrina das testemunhas de Jeová. Eles estudavam a fundo a doutrina católica, eles estudavam a fundo a doutrina dos mórmons, eles estudavam a fundo a doutrina espírita. E depois havia um revezamento, trocavam os grupos. Mais 2 meses eles estudavam as doutrinas trocadas, para terem conhecimento, para irem de porta em porta e ganharem as pessoas para Jesus, porque aí elas estavam preparadas, elas sabiam responder às pessoas, elas sabiam contestar com as pessoas, elas sabiam usar a Bíblia para responder qual era a razão da fé que nós demonstramos. Então
dentro deste treinamento, nós enxergamos grandes necessidades. O Brasil enviava recursos, nós fazíamos o que podíamos naquele lugar. Uma pobreza, mas lá estava a palavra, lá tinha uma obra, como tem uma obra missionária, uma obra de Deus, que está atendendo às necessidades à medida em que nós conseguimos suprir. Nós como igreja, se nós nos unirmos mais, nós vamos avançar mais. Por quê? E eu dizia, se nós fizéssemos mais obras sociais como fazem o povo católico, nós alcançaríamos mais pessoas. Se nós caminhássemos por essas ruas evangelizando como fazem os mormons, se nós fôssemos de casa em casa como fazem as testemunhas de Jeová, nós ganharíamos bem mais pessoas para o reino de Deus. Então Deus está nos chamando a um despertamento nesta noite. Bendito é o nome de Jesus. Nós precisamos enxergar a necessidade das pessoas. Se aqui tem uma igreja disposta a viver com estas características, levante a sua mão para o céu e receba algo de Deus, para que você seja impulsionado a fazer mais para o reino de Deus. Você vai ser promissor nesse reino, nesta obra Deus vai levantar a tua vida. Quantos acreditam que Deus vai levantar você, vai levantar a tua casa, vai levantar a tua família, e grandes feitos serão realizados no nome de Jesus? Jogue a sua mão para cima e dê um brado de glória a Deus. A igreja primitiva vivia assim. Se nós quisermos ser parecidos, nós temos que correr para esses textos aqui e trazer esses ideais cristãos para a nossa vida. O versículo de número 46 nos mostra outra marca da salvação. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Você já parou para pensar que esses mais de 3.000 crentes perseveravam? Seja sincero, você já se deu conta que são mais de 3.000 que estão fazendo isso? Porque aquele que persevera na doutrina, aquele que persevera na comunhão, que persevera no partir do pão, que persevera nas orações, que tem temor na sua alma, e que com base nisso, os efeitos surgem de milagres, de sinais, de maravilhas. Se percebe uma crença nesse evangelho que é pregado. Você percebe que a igreja que quer estar próxima de Deus, de acordo com esses princípios, com estas marcas, de atender o necessitado, eles estavam todos juntos e diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos, nós estamos vivendo um período bem delicado, porque as pessoas não querem mais estar no templo. As pessoas não querem mais estar na casa de Deus. Ficou muito cômodo agora as pessoas serem servidas em casa. Se nós analisarmos o que diz a Bíblia, o escritor aos Hebreus no capítulo 10 e o versículo 25, ele diz que nós não podemos, nós não devemos fazer como fazem alguns, que já virou costume não estar na casa do Senhor. E a razão é principal para nós não abandonarmos a casa de Deus. E qual é? É a vinda de Jesus. É a vinda de Jesus. A Bíblia diz que Ele está voltando. E nós precisamos estar na casa de Deus. Como estamos. Mas precisa haver um despertamento em uma outra parte de povo que não gosta mais de estar na casa de Deus. Esse povo precisa ser despertado. E juntos então, com o mesmo sentimento, com esta mesma visão, com estes mesmos princípios, com estas mesmas marcas da salvação, nós vamos esboçar isso diante de Deus, como uma igreja viva, como uma igreja autêntica, como uma igreja eficaz, que realmente agrada a Deus, porque vive de acordo com a sua palavra. A Bíblia diz que aqui está uma marca da salvação. Esta pessoa salva, ela tem prazer em estar na casa de Deus. Ela não tem pressa para sair daqui,
Muito contrário, ela tem pressa para chegar aqui. Você lembra do Salmo 122 e verso 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Até um canto, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos conhecem? Levante a mão. Vamos cantar? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais forte. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria no teu coração estar aqui? Deixa eu ver então se é uma alegria para você estar aqui. Deixa eu ver se é uma alegria mesmo você estar aqui. Porque para mim é uma alegria. É uma alegria imensa nós estarmos na casa do Senhor. Mas para muitos a tristeza chegou. A tristeza consumiu. O fracasso chegou. Tem muita gente fora daqui. Se nós quisermos ser esta igreja impactante, relevante, que rompe, nós precisamos ir de encontro a estas pessoas e chamar a atenção para que elas não abandonem a casa do Senhor, porque Jesus está voltando. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Veja que Lucas escreve novamente o partir do pão. Se nós consideramos, primeiro, no versículo 42, partir do pão, ceia, agora partir do pão no 46, nós nos visitamos com muita frequência, com pouca frequência ou nada. Nós nos visitamos, nós vamos até a casa do nosso irmão, nós nos organizamos, porque todo final de semana nós almoçamos, todo final de semana nós jantamos, nós não nos reunimos para uma refeição, sabe, uma refeição de amor, uma comunhão de amor, juntar os laços amigáveis, como irmãos, como aqueles que realmente amam servir a Deus e fazer as coisas de acordo com a sua palavra. É tão bom ter comunhão. É verdade que nós estamos vivendo um tempo em que pessoas se procuram para falar mal uma das outras. Torna-se um prato cheio, em vez de ser um partir do pão, torna-se murmuração, torna-se um prato de fofoca, um falando do outro. O livro de Malaquias registra um memorial diante de Deus. Sabe sobre a vida de quem? Sobre aqueles que se reúnem no partir do pão e falam das coisas eternas, e falam das coisas de Deus. Sabe quando você recebe alguém na sua casa e fala das coisas de Deus? A Bíblia diz que é levantado um memorial na eternidade, é registrado tudo aquilo que você fala. Então cuidado, é importante nós termos isso, o partir do pão, mas é importante também cuidar quem é que vai na minha casa. Tem pessoas que é importante que vá só até teu portão. Pelo menos na minha casa funciona assim. Ainda que eu não tenha portão, nós moramos num apartamento lá em Vacaria, mas há pessoas que só podem chegar até a tua porta, porque você conhece o tipo de pessoa que é, você conhece o tipo de conversa que porta, você conhece o tipo de fala que essa pessoa verbaliza. É só até a porta. Não vai ferir teus princípios, não vai ferir tua família, não vai poluir o ambiente da tua casa com o que não presta. Você tem que cuidar. Mas há pessoas que passam do portão e vêm até a tua sala. Esses são mais nobres, se assentam na tua sala, não fazem nem questão de comer alguma coisa na tua casa, mas fazem questão de estar ali um tempo contigo, numa comunhão, falando coisa boa, trocando informações importantes a respeito do reino de Deus. Estamos falando de crentes. Mas tem um terceiro nível de amizade que vale muito a pena. É aquela que passa do portão, você recebe na sala e você recebe até a tua mesa. Porque você servir alguém na tua mesa, você está levando alguém importante para dentro de uma das partes mais importantes da tua casa, que é sagrada, que é a tua mesa. O partir do pão está em falta, porque estas marcas da salvação também estão.
Então as pessoas não querem umas às outras, porque estas marcas faltam. Agora, quem não tem prazer em hospedar um servo de Deus, em receber uma serva de Deus na sua casa, porque sabe que o que vai acontecer ali é coisa extraordinária. Então cuide quem você coloca dentro da sua casa, cuida o que você está atraindo para dentro da sua casa. Atraia a bênção de Deus, atraia a bênção de Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. De casa em casa tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Queremos ser como a igreja primitiva? Nós precisamos esboçar essas marcas aqui. Eu quero te convidar a estar em pé. Eu não encerrei, eu vou encerrar, mas se coloque em pé, por favor. O versículo de número 47 nos diz assim: outra marca da salvação na vida do crente. Eles louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Sabe, crente que atrai pessoas pela sua simpatia, pela sua alegria, pela sua forma feliz de ser, e desboçar a sua fé que tem em Cristo e na sua palavra. Como é bom você estar perto de crente que esboça essa alegria. Mas tem tipos de pessoas que dá tristeza estar perto. Você não tem prazer de estar perto. Ela não louva, ela não tem atitude nenhuma, ela não esboça alegria, até canta: alegrei-me quando me disseram. Avisa o coraçãozinho que tu está na casa do Senhor e canta de verdade. Canta de verdade que nós estamos na casa do Senhor e que eu me alegro em estar na casa do Senhor. Mas tem alguns que a dificuldade é tanto que eles não conseguem romper, eles não conseguem louvar. Nós somos uma igreja centenária. Esta igreja nasceu debaixo do Pentecostes, mas nós não podemos esquecer de adorar a Deus. Nós não precisamos forçar o povo a estar adorando, não. Nós precisamos buscar isso nestas vertentes sagradas aqui, que nos permitem estar num ambiente como esse e louvar a Deus. Nós precisamos louvar mais a Deus, nós precisamos cantar mais para Deus. E a Bíblia diz, uma outra marca da salvação: eles contavam com a simpatia de todo o povo. O povo olhava, tinha prazer em estar com eles. É verdade que tinha uns que tinham medo. Tinha uns que diziam: não dá para ir ali porque cai gente morta ali. Porque se chegar com mentira ali vai cair morto. Como assim? Morreu um casal lá, Ananias e Safira. Morreram, porque mentiram diante do pastor Pedro. Por que hoje não cai gente morta diante do altar? Por que hoje não cai gente morta durante o ambiente do culto, que é o ambiente sagrado, que é o ambiente onde a palavra está, onde o verbo está? Porque o juízo não é agora, o juízo é depois. Então, as pessoas que querem semear o que elas quiserem, elas devem entender que Deus é amor, e Ele permite a pessoa semear o que ela quiser. Mas o nosso Deus, Ele é tão justo, que vai permitir a pessoa colher exatamente aquilo que plantou. Não tem como escapar. É lei de Deus, é a lei da Bíblia. Quando nós estivermos vivendo de acordo com estas marcas, o que é que o Senhor ainda vai fazer? O versículo 47 termina dizendo: Ele vai acrescentar dia a dia os que vão ser salvos. Mas nós precisamos ser uma igreja mais feliz, mais simpática, mais alegre, mais amorosa, que adora mais, que louva mais, que persevera mais na palavra, que persevera mais na comunhão, que persevera mais no partir do pão, que persevera mais na oração, e que tem temor na sua alma, e quando vê a necessidade do outro, estende a mão para ajudar. Nós precisamos ser esta igreja aqui.
assim como foi cantado nos tempos de Paulo, nos tempos de Pedro, que o Senhor renova em nós esse desejo, esse sentimento. Pastor, tem um problema, eu não tenho nenhuma dessas marcas. Você não é salvo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque quem entrega a sua vida para Jesus, persevera nestas coisas aqui. Então você que é salvo, como eu, você que tem a convicção, como eu, você que tem a certeza, como eu, você tem motivos, sobejos para louvar, para adorar, para bendizer o Senhor que salvou você, que alcançou você. Então eu quero fazer 2 apelos na noite deste dia, e eu vou encerrar a minha participação. O primeiro é para aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus e viverem de acordo então agora com estas marcas aqui, porque é um processo, é um caminhar com Deus, é um caminhar com Jesus, é um desfrutar com Jesus da sua poderosa palavra. Isso vai acontecendo dia a dia, mas a entrada do Espírito Santo na tua vida, ao aceitar Jesus, é imediata. O Espírito de Deus entra na tua vida, e a partir de então, começa agora um novo caminhar com Deus. É para você que eu quero fazer esse apelo agora. Tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus como Salvador? Ou tem alguém que gostaria de reconciliar-se com o Senhor? Andou afastado, andou desgarrado dos pastos verdejantes do Senhor. Tem alguém aqui que quer reconciliar-se com Deus? Levante a sua mão, eu quero conhecer você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? O Senhor quer reconciliar ou quer aceitar a Jesus como Salvador? Reconciliar? O Senhor se importa de passar aqui, por favor? Alguém abrace aquele homem lá e traga ele aqui, por favor. Alguém abrace aquele homem e traga ele aqui, por favor. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dá para tu dar glória? Dá para dar glória agora ou não? Dá para dar glória agora? Dá para dar glória agora? Dá para nós adorar agora ou é só na hora do milagre, milagre? Milagre, o maior milagre é a salvação, irmãos. Dá para dar glória agora ou não? Dá para dar glória agora? Dá para ser renovado agora? A igreja primitiva, ela vibrava com isso. Então tem alguém aqui que está reconciliando. Como é que é teu nome, filho? Evandro. O senhor conhece o Evandro, pastor Eliel? Conhece? O que a senhora é dele? Irmã, que Deus abençoe. Que decisão sábia. Que decisão sábia. A tua reconciliação, a minha vinda aqui, vendo essa tua atitude, alegra por demais o meu coração. Porque Ramandará, Basura, Mandaraia. Porque para nós importa é a salvação das pessoas, é a salvação das almas. A palavra, ela precisa ser compreendida. A palavra precisa ficar clara para todos nós. Estamos vivendo um tempo em que tem muita coisa por aí, as pessoas saem, elas chegam e saem do jeito que elas chegaram. Elas não entendem a palavra. Você pergunta, o pregador pregou sobre o quê? Não sei, mas eu recebi alguma coisa. Então se tiver uma profecia e você ainda pergunta, o que Deus te falou? Também não sei, mas chorei muito. Não presta atenção na palavra, não presta atenção na voz de Deus. A palavra de Deus está clara diante de nós. Se nós quisermos ser uma igreja do arrebatamento, estas marcas, elas precisam ser claras na nossa vida. E se eu não tenho, eu preciso arrumar a minha vida. Esse é o primeiro apelo. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como Salvador? Tem mais alguém que quer reconciliar a sua vida? Tem alguém? Pastor, alguém desce e faz a oração com ele? É assim que vocês fazem? Alguém vai descer ali com ele, vai fazer uma oração? Mas alguém está vindo? Meu Deus! Eu não sei se isso move o teu coração, mas o meu move. Eu estou aqui motivado pelo Espírito Santo de Deus a dizer aquilo que o Espírito Santo manda eu dizer. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o nome de Jesus. O que é aqui reconciliação? Está aceitando a Jesus como Salvador?
Está aceitando a Jesus como Salvador? Dá para dar glória aí, gente? Dá para dar glória aí? Esta jovem está aceitando a Jesus, é a primeira vez? É a primeira vez que isso acontece, de aceitar a Jesus? É? Glória a Deus, que alegria, que decisão sábia, é a decisão mais sábia da tua vida. Mais importante da tua vida é aceitar a Jesus como Salvador. Dá para ir mais alguém ali abraçar essa jovem aqui? Dá para ir mais alguém ali? Dá para a igreja levantar a sua mão e dar glória a Deus? Então nós, como igreja centenária, nós temos que nesses últimos dias, neste tempo do fim, fazermos um esforço máximo, custe o que custar, de deixar a palavra de Deus para as pessoas muito clara, para que elas tomem a sua decisão e passem a servir a Jesus, e passem a ser pessoas que tragam estas marcas e ganhem outras pessoas com o seu testemunho de vida. Agora, tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar aceitar a Jesus como Salvador na sua vida? Tem mais alguém? Saia no meio do povo, por favor, se tiver, e venha logo. Tem alguém para reconciliação? Não tem? Essa moça, desculpa a expressão da minha mão, mas essa moça está reconciliando e o rapaz está aceitando a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Dá para você fechar os teus olhos um pouquinho e dar glória a Deus? A salvação nesta noite, neste lugar. A salvação nesta noite, neste lugar. O segundo apelo é para aqueles que estão debaixo de uma pressão terrível na sua vida cristã. Pastor, está muito difícil, está terrível a caminhada, os ataques são muito intensos, eu preciso de graça, eu preciso de força, eu preciso de mais autoridade para prosseguir, eu preciso ser renovado nesta noite para prosseguir, porque eu quero permanecer nos justos caminhos do Senhor. É você que eu quero convidar, passe aqui, você que chegou com dor, você que chegou com algum tipo de enfermidade que está incomodando você fisicamente, passe aqui, eu quero orar por você. Aleluia, eu sinto uma graça de Deus aqui nesse altar, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Para você que está bem, vai recebendo o renovo de Deus, vai recebendo o renovo da parte de Deus na noite deste dia. Venha, eu quero orar por você. Venham, 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 venham. Igreja, estende as mãos para cá, por favor. Igreja que fica, levante as suas mãos para cá. Nós vamos orar, nós vamos interceder. Ora, vejam, muitos irmãos e irmãs vindo para frente. É uma noite, como cantou aqui a irmã Indianara, é uma noite de milagres. Há uma noite em que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Você está nessa casa de oração porque você é alvo da bênção de Deus. Você é alvo da bênção de Deus. Por isso que vale a pena pregar o Evangelho, pastor Benedetti. Aleluia, por isso que vale a pena pregar o Evangelho. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite, mas eu quero expressar a minha alegria por vocês. Olha aqui, chorando aqui na frente. Aleluia. Que coisa extraordinária isso, gente, que lindo, o mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia, querido e amado Deus, estamos diante de Ti, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus da palavra, o Deus da igreja. Aqui vieram pessoas para frente reconciliando com Cristo. Aqui veio à frente ao altar pessoas entregando a sua vida a Jesus aos prantos. Ai, aqui vem pessoas aceitando a Jesus como seu Salvador, porque escutaram sobre as marcas da salvação. Mas também vem um grupo de pessoas frente ao teu altar que só o Senhor sabe como estão,
com dores, com enfermidades, com cansaço, dizendo está difícil, não vou conseguir, não vai dar. Eu estou aqui para dizer para você: vai dar em nome de Jesus, vai dar em nome de Jesus. Esta prova vai passar. Não torne permanente na tua vida aquilo que é passageiro. Não torne permanente em tua vida aquilo que é passageiro. Vai passar, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Querido Pai, é no nome de Jesus que nós ministramos a tua palavra. E agora estamos orando por esses irmãos e irmãs que estão aqui frente ao teu altar. Estende a tua mão, ajuda-os, conduza-os pelos teus caminhos, conduza-os pelos caminhos da tua palavra, ajuda-os dando força, dando graça, autoridade em suas vidas, para prosseguirem avante, pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra e ganhando almas para Jesus. E traz renovo para a tua igreja, traz renovo para o teu povo, renova o teu povo, encha o teu povo do teu Espírito Santo. Assim nós oramos na noite deste dia e fazemos isso no nome precioso de Jesus. E quem concorda diga amém e glória a Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Deus abençoe aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, que se reconciliaram com Jesus. Que alegria, aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Quem vai voltar para os seus lares, que Deus abençoe grandiosamente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por escutarem a palavra de Deus, darem atenção à palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando grandiosamente esta igreja, a Assembleia de Deus aqui em Sananduva, juntamente com o pastor Eliel, um amigo, juntamente com a sua esposa, irmã Andréia. Deus dê graça para vocês prosseguir, Deus dê força para vocês prosseguir. Deus dê força, Deus dê graça, pastor Eliel. Deus dê muita graça para ti prosseguir. Deus dê muita graça para ti prosseguir. Avante esta obra. Receba a graça de Deus, força de Deus. Receba sabedoria para conduzir esse povo aos pastos verdejantes da palavra. Receba força, receba a graça de Deus no nome de Jesus. No nome de Jesus, levante as suas mãos e adore ao Senhor.